Começando com Ponte Preta e Brusque, duas equipes que estão na zona de rebaixamento, então o desespero bate a porta das duas equipes, porque já estamos na reta final. E a Ponte Preta ela joga em casa. Por jogar em casa, a gente dá um leve favoritismo para a Ponte, certo? Então aqui eu fugiria de apostar em um vencedor, certo? Porque a Série B vocês sabem que é um campeonato aí onde pode ser enganoso, né? E iria para over gols. Over 1,5 na partida é muito válido. E a Ponte Preta marcando um gol também na partida é muito válido. Vamos para o próximo jogo. Pela UEFA Champions League, a Atalanta recebe o Celtic da Escócia. A Atalanta que tem 4 pontos em 2 jogos e o Celtic tem 1 vitória em 2 jogos. Jogando dentro de casa, o time italiano é favorito para esse duelo. Então dá para cravar uma vitória da Atalanta e dá para ir na dupla chance Atalanta-empate. Os últimos 10 jogos da Atalanta foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Celtic, 8 vitórias. Vamos para o próximo jogo. O Brest da França recebe o Forte Leverkusen. O Brest que tem 6 pontos em 2 jogos, então venceu as 2 partidas, assim como o Leverkusen. Né? Então, jogando fora de casa, o Leverkusen é favorito sim diante do Brest, né? E pode quebrar essa invencibilidade do time francês. Então, vitória do Leverkusen é muito válido e over 1,5 na partida também é muito válido. Os últimos 10 jogos do Brest foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Leverkusen foram 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Mais Série B do Campeonato Brasileiro, Paysandu recebendo o Coritiba. Coritiba na 8ª colocação, vivo ainda, né, com chances matemáticas do acesso. E o Paysandu brigando para não cair. Né, então, jogo também valendo alguma coisa. Eu fugiria, né, da vitória seca aqui de uma das duas equipes e iria para over gols. Por estar jogando em casa, por necessitar de resultado, né, a gente poderia ir Paysandu marcando gol. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, dá para ir over 1,5. Os últimos 10 jogos do Paysandu foram 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Coritiba foram 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Em Madrid, o Atlético de Madrid recebe o Lille pela Champions League. O Lille que tem 1 vitória, o Atlético de Madrid também tem 1 vitória. As duas equipes jogaram 2 partidas. E jogando dentro de casa, o Atlético de Madrid é favorito para vencer o jogo. Então, vitória do Atlético de Madrid é muito válido. Over 1,5 também nessa partida é muito válido. Os últimos 10 jogos do Atlético de Madrid foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Lille, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Jogaço em Barcelona. O Barcelona recebe o Bayern de Munique. As duas equipes venceram uma partida, né? Jogaram 2 e venceram uma. E dificilmente aqui dá para cravar um vencedor, né? Partida onde o over goals aqui pode gritar alto. Então, over 1,5 ou over 2,5 é muito válido para essa partida. São duas equipes muito ofensivas e que gostam de atacar bastante, né? Barcelona nos últimos 10 jogos foram 8 vitórias e o Bayern nos últimos 10 jogos 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Série B, o Botafogo recebe o Ituano. Duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Ituano aí já flertando com a Série C. Né? Então, por jogar em casa, o Botafogo é favorito. Mas a Série B é um campeonato para você não apostar na vitória, e sim over gols. Né? Então, o Botafogo marcando um gol é muito válido e over 1,5 também é muito válido nessa partida. Os últimos 10 jogos do Botafogo, 2 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Ituano, 4 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Champions, o Benfica recebe o Feyenoord. Benfica que tem 2 vitórias em 2 jogos e o Feyenoord tem apenas 1 vitória. E agora vai jogar fora de casa. Então, Benfica favorito para esse duelo. Dá para cravar uma vitória do Benfica. Dá para ir na dupla chance Benfica empate. Dá para ir também no over 1,5 nesse jogo. Os últimos 10 jogos do Benfica, 8 vitórias. Os últimos 10 jogos do Feyenoord, 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Na Áustria, o Salzburg recebe o Dinamo da Croácia. O Dinamo Zagreb, né, tem apenas 1 ponto em 2 jogos. E o Salzburg ainda não venceu. Jogando dentro de casa, o Salzburg é favorito para esse duelo. Certo? Mas eu não teria coragem de ir na vitória seca. Certo? Pode ser uma pegadinha esse jogo, porque o Dinamo é um bom time, quando joga fora de casa contra equipes do mesmo nível, costuma dar trabalho. Então eu iria para over goals, over 1,5 nessa partida é muito válido. Os últimos 10 jogos do Salzburg, 4 vitórias. Nos últimos 10 jogos do Dinamo, 3 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Série B, o Operário recebe o América Mineiro. Duas equipes que ainda têm chance sim, matemática, né, de subir para a primeira divisão. Por isso, um jogo muito igual. As casas de aposta dão um leve favoritismo para o América Mineiro. Mas, como eu sempre falo, Série B eu fujo da vitória
de uma das duas equipes. Então aqui eu iria over 0,5 no jogo todo. É o único mercado que eu entraria. Os últimos 10 jogos do Operário, 4 vitórias. A mesma coisa aqui para o América Mineiro. Bora para o próximo jogo. O City recebe o Sparta. E o City ali que tem 4 pontos em 2 jogos. A mesma coisa o Sparta. Mas para esse duelo o City é muito favorito. Então ir na vitória seca é meio complicado porque está pagando muito pouco. Ambas marcam também, eu acredito que não dê. Então vamos para over gols. O City marcando 2 gols no jogo ou over 2,5 na partida. Os últimos 10 jogos do City, 7 vitórias. Os últimos 10 jogos do Sparta, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Na Alemanha, o Leipzig recebe o Liverpool. O Liverpool que tem 6 pontos em 2 jogos. O Leipzig não pontuou ainda. Então o Liverpool, mesmo jogando fora de casa, é favorito para esse duelo. Mas a vitória seca é complicada, porque no campeonato alemão, o Leipzig vem fazendo até uma boa campanha. Então aqui ficaria um pouco estranho fazer uma aposta no Liverpool jogando fora de casa, né? Então vamos para o overgol. Liverpool marcando um gol na partida ou RB marcando um gol na partida. Então ambas marcam também, é muito válido para esse jogo. Os últimos 10 jogos do Liverpool, 9 vitórias. Os últimos 10 jogos do Leipzig, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Champions League, o Young Boys vai receber o Inter de Milão. O Inter de Milão que tem 4 pontos. O Young Boys ainda não pontuou. Então, mesmo jogando fora de casa, a Inter é favorita. Dá para cravar uma vitória da Inter. Dá para ir a Inter marcando um gol e over 1,5 nessa partida. Os últimos 10 jogos do Young Boys foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos da Inter, 6 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Pela Conmebol Sul-Americana, teremos Cruzeiro e Lanús. O Cruzeiro, dentro de casa, é sempre muito forte, mas os últimos jogos das duas equipes, os últimos 5 jogos das duas equipes não foram boas partidas, Os últimos 5 jogos não venceram. Então é um confronto de duas equipes que vem caindo muito, de rendimento, mas por estar jogando em casa, a gente dá um favoritismo aqui pro Cruzeiro. Então vitória do Cruzeiro dá para cravar. Cruzeiro empate, dupla chance no Cruzeiro empate também é muito válido, e o over 1,5 também é muito válido para esse jogo. Os últimos 10 jogos do Lanús, 1 vitória apenas. Os últimos 10 jogos do Cruzeiro, 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. E para finalizar, teremos Botafogo e Peñarol pela Copa Libertadores, O Botafogo que nos últimos 5 jogos não perdeu, certo? Já o Peñarol vem de 3 vitórias seguidas, Jogando fora de casa, o Peñarol costuma ter um pouco de dificuldades, mas não será jogo fácil para o Botafogo. Considero o Botafogo favorito sim, mas eu amarraria esse jogo no dupla chance casa empate. Os últimos 10 jogos do Botafogo foram 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Peñarol, 7 vitórias. Vamos para o próximo jogo.